Olá, tudo bem com você? Eu, Luzia, aqui na nossa melhor fase e eu estava pensando hoje em algo muito especial para passar para vocês. E me veio no coração uma palavra que está lá, tá aqui, ó, em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5 que diz assim: Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um novo corpo, um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo novo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos, suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Sim, esse corpo terreno que nós nos preocupamos, né? Nós temos que cuidar dele, justamente por isso, porque este corpo terreno habita o Espírito Santo de Deus. Você que está me ouvindo aí agora, talvez não entenda muito disso, mas eu quero te explicar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo físico, Deus fez ele exatamente da maneira que ele queria. Eu confesso para vocês que eu sempre questionei algumas coisas até entender quem eu sou, até entender para que eu fui feita. Eu tenho uma altura razoável e acreditem, por um tempo, essa minha altura foi um motivo assim de eu ter um pouco de complexo. Eu tenho quase 1,80 m. E eu me questionava, falava, nossa, por que eu ser tão alta desse jeito, isso e aquilo? Algumas pessoas, né, têm problema com sua altura, uns porque são baixinhos demais. Mas quando nós entendemos que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, tudo muda. E foram anos, alguns anos, para que eu entendesse isso, né? Para que eu aceitasse que eu fui criada por Deus e que o meu biotipo foi Deus que fez. A minha obrigação é cuidar deste corpo terreno através do Espírito Santo de Deus, viver da melhor maneira possível até que o meu corpo seja transformado em glória. E isso faz toda a diferença para mim e para você. Entender que somos imagem e semelhança de Deus nos leva a nos respeitar, nos leva a nos amar, a entender também o seu próximo, a respeitar o seu próximo. Eu tenho muitos amigos, e tenho muitos conhecidos também. Eu procuro tratar todo mundo igual. Às vezes as pessoas falam assim, Luzia, você é isso, aquilo, você trata todo mundo assim, assado. Quando eu entendo que você é imagem e semelhança de Deus, eu preciso te tratar com muito carinho, com muita educação, com muito respeito, respeitando aquele que te criou, respeitando aquele que te formou. E eu me respeito exatamente por isso, porque eu entendo que eu fui formada, que eu fui criada por um ser supremo. E eu falo muitas vezes que quando eu penso nisso, eu cuido melhor de mim, eu cuido melhor de você, eu me respeito, eu te respeito. Por quê? Porque existe alguém acima de nós que olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de respeito. Você já parou para pensar o quanto você é importante para Deus? Você já parou para pensar que você foi
criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez você fale, mas a minha cor é de um jeito, o meu corpo é de outro. Por isso que Deus é Deus, porque Ele não fez ninguém igual. Se você for observar os gêmeos, alguma coisa de diferente eles têm. Já tive contatos com muitos gêmeos e você consegue muitas vezes identificar o olho, um formatinho no rosto, a mão. Isso tudo é prova da soberania do Deus o qual nós temos, da grandeza deste Deus que é incrível entender o quanto o nosso Deus é poderoso e o quanto Ele nos ama, o quanto Ele olha para nós assim com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Para este corpo terreno, para este corpo que um dia vai se acabar, mas nós teremos um corpo glorificado, transformado. Você precisa acreditar nisso. Você precisa trazer isso para o teu espírito. Você precisa trazer isso para dentro de você. Porque você entendendo isso, você vai cuidar melhor dessa tenda, como o próprio Coríntios aqui nos fala, dessa tenda terrestre, que ela sofre, nós sentimos dores, nós nos entristecemos, mas um dia tudo isso vai acabar. Assim que o nosso Deus nos preparar para estarmos eternamente com Ele. Que Deus te abençoe, que você coloque no teu coração o quanto você é especial, o quanto você é fabuloso, eu posso dizer isso. Porque você é alguém de nome? Não. Simplesmente porque foi Deus que te criou. Simplesmente porque foi Deus que te formou. E pare para pensar hoje como você se vê e como você vê o próximo. O próximo é aquele que Deus colocou no mundo para estar com você, sendo a sua imagem e semelhança. Que Deus te abençoe demais. Até uma próxima.